tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Álibi, de Tristan Bernard. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se houver algum livro ou algum conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o conto completo. O Álibi. Ao mestre Legevaudan, advogado no Tribunal de Paris. Nomeia 7 de fevereiro de 1897. Mestre, eis a narrativa completa dos acontecimentos sobre os quais lhe falei em minha última carta. O senhor encontrará aqui todas as informações necessárias para o seu dossiê. Observe inicialmente que me chamo Pierre-Louis Bront, que tenho 39 anos desde 1º de dezembro e que nasci em Lyon. Perdi minha mãe quando era criança. Meu pai, que possuía um pequeno armazém em minha cidade natal, morreu há cerca de 18 meses. Tenho uma irmã que se casou em Lyon. Desde os 19 anos de idade, não me entendo com minha família. Trabalhei na contabilidade de diversas empresas. Mal funcionário, pois era preguiçoso e chegava tarde ao escritório. Assim, de 1880 a 1885, me vi desempregado. Vivi de expedientes de apostas nas corridas. Vendi jornais e distribuí prospectos. Mas as agências de publicidade me davam pouco trabalho porque minhas roupas eram realmente deploráveis. Nas corridas eu conhecera 2 trapaceiros, Henri e Jules, e sua amiga, uma menina de 18 anos que chamavam Perrat. Eles me associaram a 2 de suas expedições. Eles roubaram 2 mansões, uma em Billancourt e outra em Utuile. Eu bancava o vigia diante da grade. A Perrat ficava a 100 metros dali, na esquina de uma rua. Ela andava de um lado para outro, aparentemente para abordar os passantes. Ela também vigiava e atrasava com brincadeirinhas os guardas. Como paga pelos meus serviços, Henri e Jules me deram quantias irrisórias. Uma vez 30 tostões e noutra 48 tostões. Assim me veio a ideia de trabalhar por conta própria. Eu vivia desde julho de 1874 na Rua Bedex, perto da porta de Aubervilliers, num hotel de aparência miserável que se chamava, não sei porquê, Hotel dos Fundadores. Só iam lá garotas e estivadores. O mês de março de 1885 foi quente e sem chuvas. Depois do almoço, eu saía para explorar a periferia do lado oeste, depois de Saint-Germain. Às vezes ficava cansado demais para voltar a Paris. Ficava dormindo no campo, numa garagem ou numa cabana. Entrava nas mansões para pedir caridade e principalmente para fazer uma pesquisa sobre o número de moradores. Na maior parte das vezes era mandado embora. Mas, visitando uma boa quantidade de casas durante o dia, tinha sempre no fim uns 10 tostões de esmolas e muito pão dormido. Comia o máximo que conseguia, distribuía o supérfluo entre vagabundos, oferecia as cascas aos cães errantes e esmigalhava o miolo para os pássaros. Às vezes, a criada da casa cometia a imprudência de me deixar sozinho na cozinha. Mas era raro que um objeto fácil de esconder se encontrasse ao meu alcance. Só um dia peguei uma tigelinha de cerâmica que vendi por 1 tostão a um outro mendigo. Numa tarde, enfim, em Équille,
Perto de Poissy, uma velha senhora me recebeu com boa vontade. Ela era baixa, muito gorda e quase não tinha cabelos. Ocupava-se de obras de caridade e conversou longamente comigo. Aconselhou-me a procurar em seu nome uma firma em Paris que conseguia trabalho. Ela falava comigo na cozinha, onde uma empregada gorda como a sua patroa e ainda mais baixa descascava legumes. Durante todo o discurso da senhora, enquanto sacudia a cabeça em concordância, eu olhava ao meu redor. Não havia tranca de segurança na porta de entrada. A grade do jardim era baixa e as casas vizinhas estavam desabitadas. Com os 100 tostões que me deu a senhora, comprei um canivete. Decidi agir sem demora. Eram 3 horas, era dia 21 de março, quando saí da casa em Écueil. Tomei em Poissy o trem para Paris e cheguei em meu hotel por volta das 7 horas da noite. Pedi ostensivamente um castiçal à dona do hotel e disse-lhe que iria me deitar. Fiquei em meu quarto até às 8h30. Eu tinha numa gaveta um pé de cabra enferrujado e um gancho comprido. Henry, o trapaceiro, me dera de presente aqueles 2 instrumentos, e uma noite, na fechadura do meu quarto, me mostrara de que modo usá-los. Desci, então, às 8h30. Eu sabia que naquela hora o rapaz do hotel e a dona estavam jantando e que estaria vazia a pequena cabine que dava para o corredor. Tive a ideia de ir até Poissy a pé, para evitar possíveis testemunhos dos empregados da estação. Mas eu já não me criara um álibi suficiente? E, aliás, eu preferia correr aquele risco do que enfrentar as 4 horas de estrada que me seriam necessárias para chegar a Poissy. Tomei, então, o trem das 9h40 na estação de Saint-Lazare. Às 10h35 desci em Poissy. Tinha 15 minutos de caminho até chegar a casa em Écueil. Quando cheguei lá, vi que uma janela estava iluminada no térreo e que uma persiana no primeiro andar tinha listras de luz. A empregada ainda estava na cozinha e a patroa estava em seu quarto. Afastei-me durante alguns minutos. Quando voltei, a janela do primeiro andar continuava iluminada, bem como a pequena claraboia no segundo. A empregada estava indo dormir. Quando um relógio tocou às 11h30, vi passando de frente à casa que a claraboia da empregada não brilhava mais, mas a persiana do primeiro andar continuava listrada de luz. A velha senhora devia estar lendo na cama. Meia-noite soou, depois 00:30, sem que desaparecesse a luz protetora. Eu não saía mais da grade e espiava a janela. Iria ela ler a noite toda? Seria eu forçado, e na verdade talvez eu desejasse, voltar sobre meus passos para a minha vida miserável e tranquila? Eu não podia mais acreditar que a janela se apagaria. Nada mais espreitava no silêncio além do próximo aviso do campanário que iria soar em 1 hora. Meus olhos, entretanto, continuavam fixos na fachada. De repente, senti-me estremecer. A janela se apagara bruscamente, como um olho que se fecha em sinal de concordância. Esperei ainda uns 10 minutos. Era preciso que a velha senhora adormecesse de fato. Finalmente escalei a grade e pulei para o jardim. O solo discreto não gritava sob as solas furadas e adelgaçadas de minhas botinas. Cheguei à porta de entrada. Introduzi na fechadura meu comprido gancho enferrujado. A fechadura funcionou muito bem, a porta se abriu e penetrei no pequeno vestíbulo, de onde uma escada em caracol subia ao primeiro andar. Tirei então meu paletó e meu colete, de modo que o sangue jorrasse apenas sobre minha camisa.
Depois acendi um toco de vela que trouxera em meu bolso. Eu o mantinha seguro na mão esquerda entre o polegar e o indicador. Na outra mão levava meu canivete inteiramente aberto. Quando chegava em silêncio no alto da escada, alguém na casa falou. Imaginei que fosse a voz da velha senhora. Ela perguntou: É você, Giane? Respondi a meia voz. Sou. Eu esperava que ela, tranquilizada, voltasse a dormir. Mas teria ela ficado inquieta ao ouvir sua empregada descer naquela hora tardia? Eu apagara minha vela e fiquei de pé, encostado no corrimão, prendendo a respiração. De repente, a luz invadiu o patamar. A porta à minha frente se abrira e a velha senhora, em roupas de dormir, aparecera, um castiçal na mão na soleira. Dei um passo adiante e golpeei quase ao acaso. A gorda mulher caiu no chão ao longo da porta. O castiçal que ela trazia na mão apagou-se rolando. Eu procurava na escuridão o meu toco de vela quando ouvi ranger uma porta no andar superior. A escada iluminou-se fracamente no andar de cima. Um passo pesado desceu os degraus. Encostado na parede, vi chegar até mim a empregada da velha senhora. Ela usava um camisão branco e uma saia vermelha. Trazia nas mãos um pequeno lampião cuja luz fez sair das sombras o meu rosto, que eu sentia todo vermelho e empapado de suor. Ela colocou o lampião no chão e juntou as mãos. Eu a golpeei no ombro com o canivete. Ela caiu sem gritar sobre os degraus. Apanhei então o lampião e entrei no quarto da velha senhora, passando sobre o corpo. Arrombada a porta de uma pequena escrivaninha, descobri numa gaveta 2 notas de 100 francos e 110 francos em moedas de ouro. Vi algumas joias sem valor, um colar de coral, uma velha aliança gasta. Aqueles objetos podiam me comprometer. Peguei o dinheiro e deixei as joias. Naquele momento, a velha senhora deu um gemido, um lamento suave. Onde eu pusera meu canivete? Passando os olhos ao meu redor, vi sobre uma mesinha redonda um punhal de lâmina curta e larga. O cabo era em metal muito pesado, ricamente incrustado de pedras brilhantes. Segurei aquele punhal e enterrei-o no pescoço da velha senhora. Depois, após haver enxugado a lâmina no tapete, coloquei a arma, que me parecia preciosa, no meu bolso. Desci a escada com precaução. Embaixo soprei o lampião, recoloquei meu colete e meu paletó que tinha pendurado na esfera do corrimão. Deixei então a casa, depois de ter fechado a porta com cuidado. Soprava um ventinho fresco, a rua continuava deserta. Escalei a grade e dirigi-me para os lados da estação. Faltavam 20 minutos para as 3 horas no relógio. Li o horário dos trens num painel e o primeiro trem para Paris passava às 5h20. Decidi ir tomá-lo na estação anterior, a 4 quilômetros dali. Desviaria as suspeitas. Antes de me pôr a caminho, parei por um instante na beira da estrada. Abri meu colete e meu paletó e constatei que minha camisa estava ensanguentada. Eu tinha também uma pequena mancha escura em minha calça, mas não dava para reparar. Nada, na minha opinião, poderia me tornar suspeito. A dona do hotel me havia visto subir para o meu quarto na véspera para me deitar. Eu voltaria para o hotel às 9 horas. Ninguém me veria naquela hora. A patroa estava nas compras e os estivadores tinham partido desde o amanhecer. E as moças ainda estavam deitadas. A propósito, do nada comecei a bater os dentes.
Sem dúvida era o frio. Então, ao enfiar as mãos nos bolsos, senti o cabo incrustado do punhal que me tinha servido para acabar com a velha senhora. Lá estava um objeto comprometedor, e pelo qual eu não conseguiria, apesar de seu valor, obter um bom preço. Era melhor jogá-lo em algum lugar. Avistei, não longe da estação, um poço abandonado. Deixei-o cair ali e me afastei. Caminhando, eu calculava o que me havia rendido meu crime. Exatamente 310 francos. Depois dos míseros resultados de minha associação com os trapaceiros, aquela soma me parecia satisfatória. Eu havia, contudo, feito um trabalho duro com grandes riscos e perigos sérios. Refleti então muito sobre isto, e acredito que o melhor freio para deter os criminosos e desviá-los do crime é ainda o acaso e o pouco lucro deste tipo de negócio. Assim que subi no trem, adormeci. E quase de imediato acordei na estação São Lazar, em um dia desagradável, a boca pastosa e moído de cansaço. Eram 6:30. Eu fui comer alguma coisa numa leiteria. Subi bem lentamente na direção da rua Vedex. Numa camisaria da avenida, fiz a compra de uma camisa de cretone para substituir aquela que vestia e que estava manchada de sangue. Lembro-me também que comprei os fascículos de um romance ilustrado cujas 16 primeiras páginas haviam sido distribuídas gratuitamente. Eu tinha resolvido passar o dia inteiro na cama, descansando e lendo. Fora, sobretudo, com esta ideia que eu havia roubado e matado, para não ter mais coisa alguma a fazer e ficar deitado o dia inteiro. Mas naquele momento, possuidor de um pequeno pé de meia, tinha veleidades de economia. Não queria esbanjar mais. No dia seguinte eu procuraria trabalho. Em meio a essas reflexões, cheguei à esquina das ruas Bedex e Aubervilliers. Meu albergue ficava a 4 ou 5 casas dali. Mas então apresentou-se um espetáculo muito inquietante. Uma aglomeração havia se formado diante do Hotel dos Fundadores. Havia bem umas 50 pessoas. Vi um carro e muitos guardas. Todo tipo de ideias me passou pela cabeça em alguns segundos. Haviam, sem dúvida, entrado lá na casa da velha senhora. Eu talvez tivesse deixado cair ao tirar do paletó um envelope. Alguém acionou o telégrafo. Enfim, eu tinha sido descoberto. Estava claro. Dei intuitivamente um passo para trás e me apressei a dar marcha ré. Um pequeno homem de barbicha preta, usando um chapéu de feltro e sobretudo marrom, postou-se diante de mim. O senhor é Pierre Bron? Não respondi. O senhor está preso. Ele fez sinal para 2 guardas que me seguraram cada um por um braço. Levaram-me até a porta do hotel. Os guardas que lá se encontravam afastaram a multidão. Em meio a um grande vozerio, entrei no prédio. O inspetor que me havia prendido dirigiu-se então a um senhor que se encontrava na cabine da proprietária. Ele está comigo. O outro respondeu. Faça-o subir. Eu não dissera uma palavra desde minha prisão. Fizeram-me subir ao primeiro andar e me empurraram para um quarto. O corpo de uma moça estava estendido sobre a cama. Não posso dizer exatamente o que senti com aquela visão, eu tinha as ideias embaralhadas como num sonho. Aquele cadáver não era o cadáver da minha vítima. Aquele crime não era o meu. Acho que me comportei bem. Fiquei perplexo e calmo, talvez mais calmo do que deveria.
Fiz depois de alguns instantes esta pergunta simples e um pouco tardia. Por que estão me prendendo? E acrescentei. Quem é esta mulher? Um senhor de barba grisalha e chapéu alto estava lá. Levem-no para o lado, disse o senhor de barba grisalha. Revistem-no e dispam-no. Ao me revistar, encontraram em meus bolsos quase 300 francos e perceberam grandes manchas de sangue em minha camisa. Levaram estes fatos ao comissário. Então me conduziram à delegacia. Durante a instrução judicial, eu fiquei sabendo detalhe por detalhe do crime o qual me acusavam de ser autor. Por volta da meia-noite, a proprietária tinha ouvido sobre sua cabeça um barulho de móveis arrastados. Pouco depois, alguém havia descido e pedido que abrissem a porta. E então lamentações e gemidos se fizeram ouvir lá em cima. O empregado do hotel se levantara. Uma porta no primeiro andar estava entreaberta. E o corpo de uma moça que morava no hotel jazia por terra. As gavetas da cômoda estavam abertas, o colchão rasgado. Entre os locatários do hotel, que acorreram todos aos gritos do rapaz, como perceberam minha ausência? A proprietária tinha certeza que eu voltara ao hotel na véspera. Por outro lado, ela não soube dizer se a moça morta havia na noite anterior entrado sozinha ou acompanhada. Foram bater à porta do meu quarto e ninguém respondeu. Abriram minha porta com uma chave mestra. Meu quarto estava vazio. Ora, mesmo naquela casa suspeita, minhas más companhias não tinham passado despercebidas. Henri o Trapaceiro restabelecera sua reputação no bairro e, quando o comissário chegou, todos tinham formado sua opinião. O assassino era Pierre Brant. E minha descrição foi dada aos guardas. Sabe-se que acontece com frequência que uma espécie de curiosidade perversa leva os assassinos de volta ao local do crime. Era com o que contava um inspetor mandado vigiar os arredores do hotel. Diante do juiz, neguei obstinadamente. Mas o dinheiro que haviam encontrado comigo, mais as manchas de sangue em minha camisa, constituíam indícios agravantes. E quando o magistrado me perguntava onde o senhor estava na noite de 21 para 22 de março, já que não estava no Hotel dos Fundadores, eu não podia, afinal, responder-lhes que, no exato momento em que matavam minha vizinha de hotel, eu assassinava 2 outras mulheres a 8 léguas de Paris, entre Poissy e Orgeval. Meu suposto crime não teve repercussão na imprensa. O assassinato de uma garota num hotel suspeito, o pouco mistério que circundara o caso, nada havia ali que pudesse manter a atenção do público. Em compensação, eu soube que o meu verdadeiro crime, aquele do qual eu era o autor anônimo, havia provocado muita emoção. Soube que minha vítima era viúva de um escultor famoso. Soube ainda que a empregada sobrevivera ao seu ferimento. Voltando a si, ela dera de minha agressão um relato muito detalhado e muito exato. Ela me havia perfeitamente reconhecido como o vagabundo que naquela mesma tarde viera pedir caridade. Ela forneceu minha descrição completa e fui procurado por toda parte, menos na conciergerie. Eu soube também, ante para este detalhe, que haviam notado o desaparecimento do punhal de cardo incrustado e lâmina larga e curta, com o qual eu exterminara a vítima e que jogara no fundo do poço. Compareci perante o tribunal do júri. Por não poder fornecer um álibi, minha condenação parecia certa. Estive a ponto de confessar o meu verdadeiro crime. Mas decidi só falar em ocasião de condenação de morte.
Minhas negações impressionaram os jurados, eles me concederam circunstâncias atenuantes e fui condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Escrevo-lhe então da Nova Caledônia, onde estou há 11 anos. Minha conduta não foi má. Trabalho na contabilidade e na dispensa da penitenciária. Não estou muito infeliz, mas tenho grande desejo de voltar à França. A lei me dá este direito e quero me valer dele. Explico-me. O último ato judiciário relativo ao crime de Écuile traz a data de 10 de agosto de 1886. Um de meus companheiros de empregado no Tribunal de Paris forneceu-me esta informação, muito segura. A prescrição me é, portanto, devida nos termos da lei, e faço valer hoje o álibi que não podia invocar outrora. Demonstrarei que não poderia ser o autor do crime da Rua Bedex, porque naquela mesma noite, de 21 para 22 de março de 1885, eu estava a 8 léguas de lá, cometendo o crime de Écuile. A empregada que feri me reconheceu e me reconhecerá ainda, pois mudei muito pouco. Ela é hoje porteira em Neuilly e eu lhe darei o endereço. Será certamente encontrado no fundo do poço abandonado perto da estação o punhal de cabo incrustado que joguei ali há quase 12 anos. Posso então obter a revisão do meu processo, fornecendo ao mesmo tempo a prova de minha inocência no crime que expio injustamente e a de minha culpa no crime impune. Confio, senhor advogado, que o senhor aceitará encarregar-se de meu caso e me dará a resposta pelo seu próximo correio. Assinado Pierre-Louis Brond, empregado na dispensa penitenciária de Nouméa, Nova Caledônia.